Olá, o Informes está de volta, hoje falando sobre investigação de paternidade, com a doutora Ivelise Fonseca. Doutora, vamos falar agora sobre herança, na questão da herança, como funciona? Tá bem. Veja bem, Luiz, que a investigação de paternidade, como eu disse anteriormente, advém do direito de filiação. Então, é um dos direitos, na verdade, do indivíduo que é filho de alguém. E ser filho de alguém me gera certos efeitos. Quais são eles? Eu tenho direito ao nome dos meus pais, na verdade, os nomes de ambos os pais. Eu tenho direito também a questões patrimoniais. Então, ou seja, se houver a necessidade de pensão alimentícia, eu sei a quem buscar. E se houver também a perda de um dos meus pais, através da morte, eu tenho direito à herança, por causa da filiação. Então, a investigação de paternidade, ela gera também este efeito, que é o direito à herança. Logo, muitas pessoas entram com ação de investigação de paternidade, inclusive se o pai já é falecido. E aí, como é que nós fazemos o exame de DNA, se o pai já é falecido? O Superior Tribunal de Justiça eu tenho trazido sempre, na verdade, superior, porque ele é o órgão máximo que julga estes casos pontuais, se manifestou sobre um caso que foi bem interessante, de um filho, na verdade, que tentou o exame de DNA em face do pai. O pai já tinha falecido, então não conseguiu, mas ele tinha um material genético, alguns restos deste material do pai. Então, ele tentou e pediu que os parentes fizessem o exame. Os parentes se negaram, porque a negativa, como ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, esse mesmo princípio se aplica aos parentes. O que o juiz pode determinar? Se o pai é falecido e não tem material genético, então que se faça o exame de DNA com os parentes. Se os parentes se negam, qual é a outra saída? Que o STJ tomou essa providência nesse caso pontual, foi bem interessante. Já que os parentes se negaram, os outros irmãos, outros filhos deste falecido pai, suposto pai, então este filho pediu a exumação dos materiais genéticos, para se fazer o exame de DNA neste material. Então ele pediu a exumação para preservar o material, para em tempo, porque as ações como um todo demoram no nosso país. Então, na realidade, até porque são inúmeras as ações, então ele pediu a exumação desse material. E, através da exumação, foi possível fazer o exame de DNA. Então, hoje, com o falecimento de um dos pais, do suposto pai, da investigação de paternidade, uma alternativa é buscar, através dos parentes, o exame de DNA. Mesmo assim, eles não são obrigados a realizarem, e também é possível, através dos avanços tecnológicos e científicos, utilizar-se dos métodos e dos instrumentos específicos para fazer os exames identificadores destes materiais. Isso gera efeitos também patrimoniais, hereditários, de herança para este filho ser reconhecido. Entendi. Doutora, na questão da adoção no Brasil, no caso, como funciona? A adoção no Brasil tem, na verdade, se desenvolvido de uma forma muito inteligente. Desde 2008, nós tivemos uma mudança na legislação de adoção que fez uma inserção nova no Estatuto da Criança. Coincidentemente, a legislação de adoção, que foi modificada, na verdade, de 2008 para 2009, o número dela é 12.010, de 2009. Sim. A da investigação de paternidade é 12.004, de 2009. Então, são números similares. Mas, especificamente da adoção, qual foi a grande mudança? Hoje, adotar no Brasil só pode acontecer através de processo judicial, através da intervenção do poder público ajudando neste processo. Em 2008, até se criou no país o Cadastro Nacional de Adoção, que é o do CNJ. E esse cadastro é um cadastro que auxilia todos os juízes da Vara da Infância e da Juventude a terem o mapeamento das crianças e dos adolescentes no país com maior inúmeras informações possíveis em relação às crianças que serão adotadas, aos menores a serem adotados. Essa é uma forma de nós controlarmos a adoção. A adoção também é uma forma de filiação. Então, quer dizer, ter filhos não se tem hoje no país somente da forma natural. Através da adoção é uma forma que a lei permite de você criar esse direito de filiação. Sim. Mas a partir do momento que este menor é adotado, ou este ser humano é adotado por você ou por mim, então nós interrompemos qualquer vínculo que este adotado tenha com seus familiares anteriores. Isso significa dizer que o adotado não tem mais, na verdade, nenhum direito sobre o patrimônio do pai anterior, do pai biológico. Não tem direito ao patrimônio da mãe biológica. Ainda que eu seja, a mãe dele adotante, ainda que eu seja mais pobre do que os pais dele, que são biológicos.
O que o adotado tem direito, Luiz, é o direito à sua identidade genética, a saber quem são os seus pais. Hoje, pela Lei 12.010 de 2009, que é a lei de adoção, a nossa legislação brasileira no país permite que o adotado, essa criança ou esse adolescente, busque através de uma ação informações sobre sua família biológica. Mas buscar estas informações, ainda que eu saiba quem são meus pais biológicos, não gera para mim o direito a patrimônio, a herança, mesmo que meus pais adotantes aí, os meus pais que são por vínculos da lei, venham a falecer. E nesse caso, a investigação de paternidade, então, ela só tem efeitos para fins genéticos. Até você perguntou sobre adoção, eu só queria fazer uma observação, Luiz, sobre a adoção à brasileira, que a legislação da adoção tem regulamentado de maneira bem extensa as figuras e as possibilidades para quem quer adotar, para quem quer ter filhos. Mas ainda é proibido no país a espécie de adoção de quem pega filho, sequestra o filho do outro para criar como se fosse seu. A lei não permite isso, esse é um ato ilícito. Nós temos acompanhado notícias pontuais. Sequestro, seria? Isso, de gente que na verdade sequestra filho de outro e cria esse filho, passa-se anos e a família verdadeira foi impedida de conviver. Ainda que tenha convivido tantos anos, na verdade não houve aqui o vínculo da paternidade, como diz a legislação. Então isso é importante ficar ciente para a população que nos escuta. Bom, doutora, infelizmente nosso tempo está acabando. Ok. Eu gostaria antes que a senhora deixasse um recado para a pessoa que nos assiste, que pretende entrar com uma investigação de paternidade, ou que está envolvido em uma investigação de paternidade. Por favor, olhe para a câmera, fique à vontade. Obrigado, Luiz. Esse espaço do recado especial é bem importante para deixar aí talvez 3 pontos fundamentais sobre a questão da paternidade. O primeiro é que esta espécie de demanda é uma demanda que mexe muito com o emocional do ser humano. Então, é uma demanda que, apesar de mexer com o emocional do ser humano, ela é necessária para aquele que quer ter de maneira plena acesso ao seu direito de filiação. A segunda, talvez, a ponderação que eu posso fazer, e que ela é bem importante, é que essa espécie de demanda ela é considerada imprescritível pela lei. Não existe tempo para ela ser promovida. Esse é um direito que faz parte, é do cerne, na verdade, da minha vivência, para, como ser humano, eu ter noção da minha existência. Então, hoje, a tendência é pelo entendimento de que as ações de investigação de paternidade, elas não têm prazo para serem promovidas. A qualquer tempo que houver esta, na verdade, insegurança sobre tal informação, então você tem aí a oportunidade de, através dos seus direitos, buscar também o reconhecimento disso, se efetivamente existir. E a terceira é que você busque sempre a orientação jurídica específica de um advogado, para que estas demandas sejam bem pautadas. Estas são demandas que exigem sempre o acompanhamento de um advogado. Se não tiver a condição financeira de tal, existe a possibilidade, através do poder público, de te dar toda a orientação necessária. Doutora, já que a senhora falou em orientação, deixe também um contato, um e-mail, um telefone para as pessoas. Eu vou deixar meu e-mail para orientação do que precisar, que é ivelise.fonseca@ual.com.br. ivelise.fonseca@ual.com.br. Ivelise com S, tá? Ok. Obrigada por este espaço. A gente que agradece, doutora. O programa Informes fica por aqui e voltamos a semana que vem com mais um assunto atual. Até lá.